A característica do segundo raio é o amor, a positiva expressão e manifestação na conduta daquela sabedoria que, por meio da simpatia, percebe o estado de consciência dos demais e o tem em conta ao relacionar-se com eles. Também é um raio de iniciativa, porque o amor é a atuante energia da alma, o rajas da consciência, e todas as suas atividades propendem ao fomento da fraternidade, e a que seja cada vez mais completa na vida nossa unidade com os demais. Os indivíduos não pertencentes a este raio, embora sejam capazes de sentir muita simpatia pelos gozos e penas do próximo, e reconheçam os benefícios que aos homens traz a cooperação, não conseguem compreender facilmente que a união não é um convênio, senão um ato, e que a fraternidade é mais que cooperação, porque na fraternidade intervém o sentimento e não é assim na cooperação. Quando o sentimento de unidade está suficientemente arraigado no coração de um homem, ele já não julgará os demais de seu peculiar ponto de vista, nem considerará as vantagens que deles receba, senão que por meio de um delicado sentimento se porá em contato com as consciências alheias, de modo que tome tanto interesse pelas necessidades do próximo quanto pelas suas próprias. A esfera de tal sentimento vai se ampliando à medida que o homem de segundo raio evolui, e chega a ser o pai ou mãe ideal, o cidadão ideal, o patriota ideal e o irmão de todos os homens, de modo que ama a quantos olha. Assim mantém no coração o solvente de todas as doenças sociais, que é o grande poder do amor. E não é sua mínima virtude a universalidade deste amor, que o move a respeitar não só os seus afins, que por afins o afagam, senão aos que lhe são diferentes em grau ou classe. Mais ainda, reverencia os que dele diferem, porque possuem alguma parte da vida e louvabilíssima luz de consciência que ele não logrou ainda incorporar a pequena parte de sua própria. Por fortuna sua, não necessita de meios de alegrar-se e divertir-se, mas é indispensável que deles disponham os demais, e assim toda a sua atividade se encaminha para o altruísmo, e o perfeito amor desvanece ao mesmo tempo que causa o temor, a cobiça e quase todas as causas de antagonismo entre os homens. É possível gozar dos prazeres da riqueza sem a carga de sua posse. Quando os prazeres nos proporcionam as belezas naturais que não consentem monopólio, ou quando forjamos a imagem mental da fruição. Um pobre costumava sentar-se à porta do palácio de um magnata e imaginativamente desfrutava de todas as suas riquezas, e ao deter a vista nas vitrinas das vendas, imaginava-se possuindo quanto apetecia e necessitava. Ao regressar de uma viagem, o indivíduo notou a falta de um magnífico relógio de ouro, e sem aborrecer-se pela perda, pensou prazerosamente em que alguém o houvesse encontrado. De certo que esses não são exemplos ideais de homens do segundo raio, mas indicam claramente o tipo deste raio. Aqueles que pertencem ao segundo raio sofrem de bom grado por seu amor, e ao extasiar-se de amor, não se apercebem da índole sacrificial de muitos atos de sua vida. Não auxiliam o próximo sofredor com o objetivo de evitar a si mesmos o sofrimento que por simpatia lhes ocasionam, nem cuidam de fugir à contemplação de lástimas e misérias, nem apartá-las de sua vista para melhor esquecê-las. Pelo contrário, estão sempre dispostos a encarar o mundo com todas as suas imperfeições e miscelâneas, de alegrias e tristezas, e dizem humildemente:
só Deus é a absoluta realidade. As coisas do mundo são relativamente boas, melhores ou piores, ainda que em todas podemos gozar, porque o pior propende a transmutar-se em melhor, e cada mostra de benevolência, companheirismo ou serviço contribui para o melhoramento que, por fim, há de conduzir-nos ao sumo bem. A doutrina da evolução, progressiva e ascendente, cativa os indivíduos deste raio e lhes infundem uma energia que não deixa seu amor em mero sentimento, senão que o derrama em máxima caudal. Por isso a hipótese da evolução atrai os indivíduos do segundo raio, porque é a lei de amor manifestada na vida e no mundo. Consideremos a mais apropriada definição desta lei. Aqui anunciou há anos Herbert Spencer, dizendo que consiste na mudança progressiva de um estado de incoerente homogeneidade a outro de coerente heterogeneidade, de estrutura e funcionamento. Isto significa simplesmente que cada organismo dotado de consciência está em marcha para um estado mais definido e independente, com maior decisão de caráter. Mas, ao mesmo tempo, impulsiona-o a lei à unidade com os demais seres, na qual sua ação se utiliza no adiantamento de algo mais que sua separada personalidade. Evolução também significa que o que antes era análogo e separado se transmuta em distinto, mas unido. E quando chegar o término ideal da evolução, a lei e a ordem haverão triunfado do caos e das trevas, e todos os canais estarão perfeitamente dispostos para que por eles se efetue o intercâmbio universal de vida na Terra, como intercambiada está no céu. O indivíduo do segundo raio goza e se deleita em formar parte deste progressivo fluxo de consciência, e não se queixará de que o fluxo não alcance o mais alto nível, senão que considerará tais como são quantos se lhe aproximem, sem vituperá-los insensata e lastimosamente, e esforçando-se com todas as energias de seu ser por estimá-los, para que adiantem algo mais em seu aperfeiçoamento. A esta senda de evolução humana se chama na Índia Karma Yoga. Sei que esta afirmação é subversiva, mas é exata. E por outro lado, é errônea a ideia vulgar que considera o karma, a ação, as obras, como elemento essencial da Karma Yoga, sem ter em conta que o amor converte o karma em Karma Yoga. Sri Krishna divide a senda do amor em dois grandes ramos, a Bhakti Yoga, ou devoção a Deus, e a Karma Yoga, ou devoção ao homem. Nada mais claro que a seguinte instrução a Arjuna. Verdadeiramente, assim como Janaka e outros alcançaram a perfeição, agindo tendo em vista a unidade de todos os seres, assim deves tu agir. Portanto, ao homem genuíno do segundo raio, é impossível evitar o mundo da ação, dizendo não ser isso muito bom para ele, ou desdenhando as solicitudes de serviço que por toda parte, em ampla e curta medida, lhe dirigem. Sua condição é andar por toda parte fazendo bem. Nunca dirá em absoluto, isto é bom e isto é mal, mas tudo ele fará melhor do que foi antes de ser bom. Conheço um magistrado que preside um alto tribunal de justiça num país cujas leis castigam ainda com a pena de forca o assassino. Em sua vida privada, o único pensamento deste juiz e castiço hindu é fazer todo o bem que pode e não prejudicar a ninguém. Mas de quando em quando, o seu dever profissional o obriga a condenar um assassino à morte. Faz algum tempo, um de seus amigos espirituais lhe perguntou: não é incongruente com vossos ideais a responsabilidade da morte de um próximo, ainda que seja de condição inferior? Não devereis demitir-vos de um cargo que tanta crueldade vos exige?
por que consentis em ser um agente de tal malvada lei? O juiz refletiu profundamente sobre o assunto e, por fim, decidiu não se demitir do cargo, dizendo: se eu, mesmo amando os assassinos, condeno um à morte, porque me é impossível salvá-lo, pode ser que meu sucessor, não os amando como eu os amo, condene 4 à morte. E se o karma me castiga pelo homem que condenei, devo sofrer o castigo em atenção aos 3 homens que salvei. O juiz não infringia a lei do amor e não matava um para salvar outro, senão que cumpria a lei estritamente e salvava vidas humanas. Também conheci uma senhora residente numa cidade populosa, onde eram muito primitivas as determinações para a recolhida de cães e gatos vagabundos. O município empregava 2 homens neste serviço, um para capturar os animais e outro para matá-los. E a cada um destes homens pagava em proporção ao número de cães e gatos recolhidos, os quais tinham um breve respiro de 3 dias entre a captura e a morte. A senhora, que amava ternamente os animais e amargurava o pensamento de que sofressem, reuniu umas tantas amigas e com elas formou uma associação na qual ingressaram alguns funcionários públicos de muito respeito e consideração social. Então, solicitaram ao Conselho Municipal que encarregasse a recém-constituída associação de tudo o atinente à recolhida de cães e gatos vagabundos. O município acedeu à solicitação e entregou-lhes em usufruto um velho edifício com pátio anexo, nomeando diretora da instituição a referida dama, que então empregou um dependente seu para que com um caminhão percorresse a cidade e recolhesse os cães e gatos vagabundos. A associação os mantinha durante 3 semanas, anunciando entretanto ao público onde poderiam ser encontrados os animais que se houvessem perdido, ou adquirir os que desejassem, de sorte que até o cabo de 3 semanas não se matavam os restantes. Tal era a compaixão da senhora que os matava com suas próprias mãos, de sorte que sofressem o menos possível. A pessoa do segundo raio não faz o bem por gozo egoísta, mas por causa de seu coração amoroso. Este é o raio da fraternidade. O homem do segundo raio anda semeando o bem. Sente que a boa vontade, a amizade e a afeição são o cimento na construção do templo da humanidade. Percebe que esquemas, regulamentos, acordos e cooperação não irão longe nessa obra, e que sem amor jamais poderão negociar a paz para a humanidade. As pessoas deste raio são os melhores professores e médicos. O indivíduo do segundo raio não faz o bem pelo prazer egoísta de fazê-lo, senão porque a prática do bem o move o seu coração amoroso. Os indivíduos deste raio são os melhores professores e instrutores. Recordo que há uns 20 anos li um artigo do famoso professor da Universidade de Oxford, Bernard Bosanquet, em que dizia que não era conveniente confiar cátedras e escolas aos licenciados e doutores de talento mais brilhante, porque lhes havia custado muito pouco a aprender o que sabiam, e não se achavam em disposição de compreender o estado mental da geração dos estudantes. E seguramente, o amor é a qualidade mais necessária, não só na educação, para desenvolver as faculdades latentes na criança, mas também na instrução para transmitir conhecimentos. Sabido é igualmente que, em muitos casos, o médico que maior e mais vivo interesse toma pelo enfermo é não somente o mais popular, mas também o mais afortunado. Ao homem de cada raio se deparam na vida muitas atividades em todas as etapas da evolução. No regime econômico de nossos dias, além das chamadas profissões, o indivíduo do segundo raio poderá ser um comerciante ideal, proporcionando ao povo o que verdadeiramente este necessite e lhe convenha.
marcará honestamente o preço das mercadorias, com um lucro razoável, e se negará a vender os artigos produzidos por meios desumanos. Hoje, se considera o comércio tão só como um meio de ganhar dinheiro, e assim se diz que o negócio não tem estranhas, mas se bem se analisa, ver-se-á que o comércio honesto depara uma das ocasiões mais favoráveis de servir à humanidade. Alguns imaginam que a facilidade de contrair amizades superficiais é indício de pertencer ao segundo raio, mas não é tal. Conheci um cavalheiro de caráter sumamente agradável, que durante sua dilatada vida não havia tido mais amigos que as pessoas de sua família. Perguntei-lhe um dia como era isso, e ele me respondeu: não posso brincar com a amizade. Se me torno amigo de alguém, é para servi-lo por todos os meios, em todas as tribulações e dificuldades. E como já tenho bastante com a minha mulher e filhos, e não devo comprometer o que eles necessitam, abstenho-me de contrair amizades. Este cavalheiro é exemplo de um grande coração combinado com o pensamento do terceiro raio, sempre disposto a sacrificar seus prazeres e diversões em bem alheio, mas de uma maneira perfeitamente oportuna. Desde logo, cada raio, de per si, está isento de defeitos, mas é possível que os indivíduos do segundo raio padeçam de muitos graves defeitos. Se tem em baixo nível as qualidades dos outros raios. Muitos aqui sofrem intensamente ao pensar nos horrores subjacentes em nossa civilização, mas nada fazem para evitá-los, porque sua vontade é fraca, e em troca amarguram a sua vida e conturbam a alheia com suas queixas, de que quase todo o poderio e dinheiro do mundo estejam em mãos daqueles que não amam o próximo. Se empregassem a pouca energia sua em fazer algum bem, por leve que fosse, não acrescentariam seu próprio desgosto ao acúmulo de misérias já existentes no mundo, mas preparar-se-iam para o exército de maior poder no futuro. É condição deste mundo de lei que ninguém tenha poder nem oportunidade que não haja se esforçado por merecer. Análogo é o defeito de levar o altruísmo a extremos absurdos, como quando Goldsmith atirou pelas janelas todas as suas roupas de cama a um pobre vagabundo, que na ocasião passava pela rua. Os mais não são felizes se sabem que a gente sofre por sua culpa. E os que não fazem o que devem para com a sua conduta alegrar o ambiente alheio são uma grave calamidade para o mundo. Os arrebatos que poderiam chamar-se de generosa indignação também são defeitos deste raio, enquanto que o homem do primeiro raio é mais capaz de manter-se equânime quando a ocasião lhe é adversa, e o do terceiro raio é mais propenso ao temor. Da mesma sorte, é perigoso o vivo amor quando não acompanham outros dons naturais, porque então pode causar mais dano que benefício à pessoa amada, sobretudo quando são deprimentes os seus defeitos. Narra-se o caso de uma senhorita norte-americana que vivia numa modesta sobreloja com sua mãe e sua irmã menor, que ela mantinha com o produto de seu trabalho cotidiano na cidade. A senhorita acabou por corresponder ao amor que lhe dedicava um jovem aneloso de casar-se com ela e retirá-la do ofício para se instalarem os dois no domicílio conjugal. Porém, com muito pesar da parte de ambos, a senhorita não podia separar-se de sua mãe já idosa, nem de sua irmãzinha que necessitava frequentar um colégio de custosa matrícula para assegurar o seu futuro, pois já havia completado 10 anos. Enquanto os noivos se achavam neste beco sem saída, o dono do estabelecimento onde trabalhava a senhorita, cavalheiro de idade madura, benevolente temperamento e sagaz observador, inteirou-se do que sucedia e muito logo se deu conta de que nem a mãe nem a irmã aproveitavam o material, nem moralmente do carinho e correspondência com que as tratava sua empregada. Em consequência, tomou a brusca determinação
de chamá-la um dia e despedi-la no ato. Não tinha ela nem a mais remota esperança de encontrar outro emprego, e as coisas começaram a tornar-se muito pretas sob o aspecto econômico, porque sempre haviam saldado os gastos com que ela recebia. Contudo, não tardou em chegar o remédio eficaz, pois a mãe compreendeu que algo devia fazer pessoalmente. Pôs-se a trabalhar numa venda, onde logo esqueceu seus achaques, que desapareceram prontamente com tal refrigerante tratamento. E ganhou muitas amigas, de modo que sua vida foi desde então mais alegre e robusta. Ao passo que a irmãzinha abandonou seus valiosos sonhos e nos dias de festas ganhava algo com que ajudar parte dos gastos do colégio. Os noivos casaram-se e viveram felizes, à sombra benigna da paternal amizade do mesmo patrão que para o seu bem a despedira. Está certo levar ao colo um cão aleijado, quando se tem de subir uma escada, mas seria insensatez e contraproducente levá-lo às costas pela rua.